Tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo aí com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de liberdade. Eu vou começar por discutir um conceito de liberdade que é a liberdade da razão. André Comte Spovali, ou Spovili, depende da pronúncia, tá? É um filósofo que nasceu em 1952 e ele está vivo. E é um filósofo, então, portanto, contemporâneo nosso. E ele diz que a liberdade do ser humano, das nossas escolhas, está na nossa capacidade de adquirir o conhecimento universal. O que será que esse filósofo está querendo dizer com isso? André Comte Spovali, ou Spovili. Ele está querendo dizer o seguinte, gente. Quanto mais conhecimento nós formos adquirindo ao longo da nossa vida, estudando, lendo livro, refletindo, tendo experiências, conforme vai aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando a nossa conduta. Nós vamos adquirindo, quanto mais sabedoria, mais verdade universal. Portanto, mais sabedoria, mais verdade universal, melhor é a nossa conduta, porque melhor fica a nossa interpretação. O André Comte Spovili ele é um filósofo que defende a ideia de que quanto mais interpretações de um determinado assunto nós tivermos, maior é a nossa verdade universal. Vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo, a questão do coronavírus, em que as pessoas têm ideias completamente diferentes. Por exemplo, tem gente que acha que é um sensacionalismo da mídia, que nós estamos em pânico, criando aí uma grande alarde, sendo que não é necessário fazer tudo isso. Essa é uma interpretação, né? Outra interpretação, que nós estamos até pouco preocupados, estamos atrasados, deveríamos antes buscar isolamento, proteger nossos entes queridos, né? O governo deveria ter tomado medidas até antes do que tomou. Então é algo para ter muito pânico mesmo, para se preocupar. Outros acham que nenhum nem outro, não há necessidade nem de tanto desespero, mas também não é um sensacionalismo da mídia, é algo real. E há também, por exemplo, teorias que defendem que a China criou isso, construiu esse vírus para derrubar as bolsas de valores do mundo inteiro e eles se darem bem. Então veja, são várias visões completamente diferentes. Qual que é a ideia do André Comte Spovili? A seguinte: quanto mais nós estudarmos, quanto mais conhecimento nós formos adquirindo, mais próximo do conhecimento universal e, portanto, melhor vai ser a nossa conduta diante de determinada situação. Qual é a conduta mais moralmente válida ou, portanto, mais correta? Quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior a nossa sabedoria, mais livres nós somos. Por quê? Porque nós somos livres para fazer aquilo que é universal, que é o certo, que é o correto. Então veja, a pessoa que tem menos liberdade é a pessoa que tem menos conhecimento, portanto, menos racionalidade. E pro André Comte Spovili, quem tem mais conhecimento, quem tem mais sabedoria, é mais livre. Por que é mais livre? Porque consegue agir pela razão, pelo conhecimento universal. Então, conclusão do Spovili: quanto mais conhecimento, maior a nossa liberdade. Essa liberdade é uma liberdade específica, é uma liberdade diferente da do Sartre, que nós vamos falar, que é a liberdade de vontade. E também é uma liberdade diferente da do Locke, da do Hobbes, como vocês já estudaram, que é a liberdade de ação. A liberdade do Spovili é a liberdade de razão. A liberdade de quanto mais sabedoria e mais conhecimento, melhor é a sua forma de pensar. Quem consegue ter uma conduta mais correta, mais digna diante do vírus que se espalha aí pelo Brasil como o coronavírus? Quem mais lê, mais procura, mais tem diferentes interpretações,
Quanto mais conhecimento você vê da esquerda, da direita, do centro, do crítico, da oposição, quando você lê todas essas opiniões, melhor é o seu conhecimento, portanto mais livre você é para fazer o que é digno. Tudo bem? É um filósofo simples, mas muito interessante, porque a liberdade, ela é um assunto muito complexo, né? Nós temos aí momentos na nossa vida que temos que tomar decisões que a gente fica pensando, somos livres para tomar essas decisões? Por exemplo, escolher a profissão? Temos que escolher a profissão que a gente vai ficar o resto da vida trabalhando. O resto da vida. Qual vai ser o nosso ofício? É engenharia? Se for engenharia, é elétrica, é civil, é mecânica? Não, é medicina? Não, medicina não, é enfermaria. Não sei, acho que é veterinário. Então a liberdade é um assunto desde sempre muito filosófico, né? Vamos pensar aí numa obra filosófica de um grande autor, né, inglês, ou Shakespeare, que ele, em Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Vingar ou não vingar a morte do pai? Essa era a grande questão, né, de Hamlet. Será que o melhor era a vingança? Ou era melhor não vingar a morte do pai e, portanto, se tornar uma pessoa boa por não ter vingado? Ou não? É a questão da honra frente à situação. Então aí você tem um mistério sobre a liberdade que é assim, o que eu preciso levar em consideração? Quais são os princípios na hora de questionar? Por exemplo, e se Deus não existisse? Se Deus não existisse, tudo poderia ser feito? Tudo seria permitido? Nós não seríamos julgados depois da morte? Então, qualquer atitude seria válida? Essa é uma pergunta que para muitos religiosos, se não fosse Deus, não teria por que respeitar o próximo, amar o próximo, ser justo, ser digno. Mas, para um filósofo em especial, um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, um filósofo aí do século XX, que foi casado aí com a grande poetisa, né? Que muito simbolicamente é muito expressiva aí no movimento feminista, na luta pelos direitos, né, das mulheres até hoje. Inclusive já foi tema de redação do Enem, a Simone de Beauvoir, né? O Sartre teve uma relação, foi casado com ela. E aí, esse filósofo existencialista, ele tem uma frase sobre a liberdade, né, um livro inteiro sobre a liberdade, que ele diz o seguinte: o homem, ele está condenado à liberdade. Poxa, se nós estamos condenados, quer dizer, estamos obrigados, temos que fazer, não tem como fugir. Tem algo que é certeza que a gente tem que fazer. O que será que a gente tem que fazer? A gente está condenado a fazer o quê? Para o Sartre, a única condenação é fazer escolhas o tempo inteiro. Então, segundo Sartre, nós estamos condenados à liberdade em uma medida. Na medida em que somos completamente livres para decidir. Então aí você pergunta assim, Sartre, mas o escravo é livre? Para o Sartre, sim. Nas condições da sua escravidão, ele é livre. Ele é livre para continuar aceitando a escravidão. Ele é livre para se rebelar contra a escravidão, como muitos se rebelaram. Ele é livre para tirar a própria vida. Ele é livre para tentar fugir e organizar uma luta contra a escravidão, como Zumbi dos Palmares, como Spartacus, por exemplo. Então, o Sartre diz, todos nós, na medida das nossas circunstâncias, principalmente existenciais, nós somos livres. Talvez eu não sou livre para voar, porque a minha existência não me permite voar, mas eu sou livre de fazer escolhas da minha própria vida. Para explicar o Sartre, e esse conceito de liberdade em Sartre, seria interessante a gente pegar uma outra frase do Sartre, que é: a existência precede a essência. Então vamos dar um exemplo. Deixa eu pegar um objeto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó.
Essa estátua aqui tá bom. Vamos pegar essa aqui, ó. Uma escultura aqui, uma estátua, né? Tem aqui o puma, a serpente e a águia. Tá? E aqui o Pachacútec, vamos lá. O Inca, né? Um dos Incas. Então vamos pensar o seguinte. Essa estátua que está aqui, ou esse livro que está aqui na minha mesa, eles primeiro foram pensados para depois serem construídos. Então, primeiro a pessoa pensou, vou fazer uma estátua para vender para os turistas, ou para fazer uma homenagem, não sei. Então, primeiro veio a essência, estátua. O que eu vou colocar na estátua? Ah, vou colocar um símbolo inca, vou colocar o puma, que simboliza lá o mundo dos vivos, a serpente inca, que simboliza o mundo dos mortos, e a águia, que é o mundo superior dos espíritos. Então, beleza, fez lá, primeiro pensou, primeira essência, e depois foi lá e produziu, seja no artesanato, seja numa máquina, seja aí numa fábrica, produziu a existência. Então, essa estátua aqui é essa pequena, essa miniatura de estátua, né, sei lá, essa pequena escultura aqui, ela é o quê? A existência veio antes, aliás, a sua essência, ela foi primeiro pensada para depois vir a existência. Então, ela é uma coisa para si. Por que para si? As coisas para si, primeiro vem a essência e depois a existência. Igual esse livro aqui. Primeiro alguém pensou no livro, para depois, de fato, escrever e materializar ele. Então, primeiro nós podemos dizer que veio a essência do livro, para depois vir a existência. Para muitos religiosos, aliás, para a maioria, né, das pessoas que são teístas, que acreditam em Deus, nós também temos uma essência. O heraldo primeiro foi pensado para depois existir. Você aí de casa também foi primeiro pensado para depois ser materializado. Mas o Sartre não concorda. Ele acha, ele acredita, né? Ele tem certeza, não acha, ele tem certeza que nós, seres humanos, primeiro existimos para depois construirmos a nossa essência. Ele não acredita em um Deus. Ele não acha que ninguém pensou no Heraldo, no João, no Pedro, no Rafael, na Ana, na Maria, na Flávia, na Letícia. Primeiro, nós nascemos. E a partir do momento que nós nascemos, nós vamos fazendo escolhas. E em cada escolha dessa, nós vamos construindo aos poucos a nossa essência. Portanto, a frase dele é: nos seres para si, a essência vem antes da existência, mas o ser humano não. O ser humano vem primeiro a existência, depois a essência. Daí a frase famosa dele, né, a grande frase dele, que é: a existência precede, vem antes da essência. A nossa essência, por sermos livres, né, nós fazemos escolhas o tempo todo. Escolha das palavras que eu estou proferindo aqui diante de vocês, escolha se eu gravaria ou não essa videoaula, escolhas se eu pegaria isso ou outro um copo para colocar aqui na mesa para dar como exemplo. Então, o tempo inteirinho, a profissão que vocês vão escolher. Ah, mas o meu pai quer que eu vou na aula, que eu faça medicina, não sei. Não é verdade. Seu pai pode tentar influenciar na sua decisão, mas o Sartre diz: a sua essência é você que constrói. Diariamente, nas escolhas que você faz, porque você é livre. Você pode muito bem, um exemplo maluco aqui, fugir de casa e, portanto, não estudar, né? Mas na condição de você querer ficar próximo dos seus pais, ter o afeto, o prestígio, o carinho dos seus pais, você faz o quê? Estuda. Você estabelece um diálogo com seu pai, escolhe para a escola, escolhe fazer uma boa faculdade, escolhe ser alguém na vida. Tudo isso não é que você foi obrigado a fazer. Você, para o Sartre, vai construindo a sua essência, do nascimento até a morte, em cada escolha que você faz. Por isso que o Sartre ele é muito interessante, né? Porque o que o Sartre está querendo com isso é dizer assim pra gente: nós não somos vítimas do mundo. Pouco importa o que o mundo faz com a gente.
O que realmente importa é o que você faz com o que o mundo faz de você. Não importa se você tem pai ou não tem, se seus pais são casados ou separados, se você mora com os dois ou não. Não importa se você é pobre ou se você é rico. Essas são as condições da sua existência. O que realmente importa são as suas escolhas, a sua decisão com o que você faz com o que o mundo fez de você. Olha que interessante. O mundo fez isso de mim. Agora eu que escolho o que eu faço com o que o mundo fez de mim. Então se eu sou alto ou baixo, se eu tenho uma fisionomia mais bonita ou mais prejudicada pela natureza, como é o meu caso, não interessa, diz o Sartre. O que importa é o que você faz com isso. Você melhora isso de alguma forma? Você se esforça? Você quer construir que essência? Porque a essência, ela não é dada. Ela não foi pensada antes como esse objeto ou esse objeto. A essência humana, ela é construída em cada decisão, em cada escolha que nós fazemos. Então, olha que responsabilidade. Você é o que você faz de você em cada escolha, em cada decisão. Você não é um produto dos seus pais. Você não é um produto do meio. Você não é um produto da crise econômica. Não. Você é um produto das suas escolhas. Você é como você se vê. Eu gosto muito de dar um exemplo para explicar o Sartre, que são dois pedreiros. Um pedreiro ao lado do outro. Você chega para um pedreiro e fala assim: o que você é? O que você faz? Ele diz assim: eu sou pedreiro. Eu estou aqui debaixo do sol quente, nessa profissão tão desvalorizada, tão humilhante, colocando um tijolo em cima do outro. Aqui, no sol quente. O pedreiro que está a 1 metro, 2 metros dele, você pergunta: o que você faz? E ele dá aquele sorriso gostoso e diz: eu sou pedreiro. Olha que profissão digna. Com essa profissão eu estudei meus filhos. E o que eu estou fazendo? Eu estou construindo a Catedral de Mococa, que vai ficar para a prosperidade. Eu estou construindo a ponte que vai ligar uma cidade à outra e que há 200, 300 anos vai estar aqui. Um vê a profissão dele como colocar um tijolo em cima do outro, debaixo do sol quente. O outro vê a profissão como a construção de algo que ele está deixando para a prosperidade e estudando os seus filhos. Ou seja, os dois fazem a mesma coisa, colocam um tijolo em cima do outro, mas as escolhas fazem com que um vê a vida dele de forma digna, feliz, contente. Então, que essência ele está construindo? Uma essência digna, uma essência de uma catedral. Ele se vê como o construtor da catedral. O outro, não. Uma essência não digna. Ele está construindo uma essência triste, uma essência pobre. Então, com isso, Sartre diz: se a sua vida é triste, se você, tirando os casos médicos de depressão, né, porque muito da depressão é uma questão médica, né, algo que nós estamos vivendo que é mais forte que a gente, que é psíquica, né? Algo psíquico a gente não tem controle consciente, racional. Não é disso que o Sartre está falando. O que o Sartre está falando é: muita gente constrói uma essência negativa, ruim, e joga a culpa nos outros. A culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. Isso não cola pro Sartre. Se a sua vida é pouca, é ruim, é triste, é você que está construindo essa essência em cada atitude que você poderia ter tomado de maneira diferente. Esse pedreiro que vê, por exemplo, a profissão dele como colocar um tijolo em cima do outro, poderia deixar de ser pedreiro. Vai vender banana na estrada de Itanhaém, vai para São Tomé das Letras vender pulseirinha ou não sei o quê, vai, sei lá, trabalhar no rodeio, né, vai ser peão de rodeio, sei lá o quê. Mas faça alguma coisa em que você constrói a sua essência de forma a projetar algo que você goste, porque nós somos o que nós projetamos. Aliás, tem uma foto do Sartre na praia na França que diz muito da filosofia dele. Tá Sartre caminhando pela praia e uma sombra bem grande do Sartre. Aquela sombra mostra justamente a filosofia do Sartre. Você é o que você projeta de si mesmo e a sua projeção são as suas escolhas, as suas atitudes, porque nós
estamos condenados à liberdade. E aí, deduzimos aí 3 grandes conclusões da filosofia do Sartre. Se nós estamos condenados a sermos livres, o tempo inteiro temos, até no momento que nós não estamos tomando decisão, nós estamos fazendo escolha, que é não agir. Você está vendo lá, por exemplo, um bandido e não liga para a polícia, não faz nada? Você está vendo alguém que bebeu e vai pegar a estrada e não liga para a polícia, não segura a pessoa, não denuncia? A sua não ação é uma ação. É a negligência, é uma escolha. Então, se nós estamos condenados à liberdade, se somos livres, Sartre conclui, isso gera um sentimento que é o sentimento de angústia. O que é angústia para o Sartre? Angústia é a consciência que nós temos de que somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Então você sabe que você é responsável. Até quando você não age, você é responsável. Isso para o Sartre é o sentimento de angústia. A angústia vem de você perceber que tudo que você faz é fruto da sua escolha. Portanto, você é responsável por cada escolha que você faz. E o mais interessante, você não é responsável só por você. Você é responsável por você e pelos outros. Porque toda escolha, você abre um precedente para que outros também façam essa escolha. Vamos dar um exemplo aqui. Você pega um motociclista, tá? Então você tem aqui imagine aqui um ônibus e aqui um caminhão. E vem o motociclista dirigindo, tá? E você é motociclista, desculpa, você é motociclista. Você tá aqui. Aí tem um ônibus e um caminhão. Aí você olha e fala assim, eu acho, tá lá dirigindo, você fala, eu acho que dá para passar entre o ônibus e o caminhão. E você acelera e passa entre o ônibus e o caminhão. Veja, ninguém te obrigou, a decisão foi sua. Só que ao passar, atrás de você tem um outro motociclista. E esse outro motociclista, ele também olha e fala assim, bom, se ele passou, eu também consigo. Aí ele pega e acelera a moto. Vocês gostaram do efeito, né? Aí ele vai e não consegue. Ele bate no ônibus, bate no caminhão, cai. E o pior, ele morre. Você diria, eu não sou culpado pela morte dele. Certo? Ele diz, realmente, você não é culpado pela morte dele. A ação de ultrapassar foi dele. Mas veja que Sartre coloca uma questão interessante. Você não é culpado, você não tem culpa, mas você é responsável. Você também tem responsabilidade pela morte dele. Por que você tem responsabilidade pela morte dele? Porque ao passar, você abriu um precedente para que o outro também fizesse. Você foi, o outro falou, nossa, eu acho que vai dar certo. Aí ele foi e não deu. Então, olha que interessante. Toda escolha, você abre um precedente para que o outro o faça. E aí o que acontece? Isso pode acabar mal para o outro e não acabou para você. Então você é também responsável pela ação do outro. Então toda ação tem a sua responsabilidade sobre você mesmo e sobre os outros. Por isso que isso gera uma angústia. Você sabe que você é muito responsável. Um outro exemplo que eu gosto de dar, quando eu dou essa aula, é em uma das escolas que eu dou aula até hoje, né? Uma vez a direção da escola, ela estava fazendo algumas mudanças e eu tenho uma liberdade muito grande, uma amizade, né, com a diretora dessa escola. Eu resolvi ir lá e contestar ela, perguntar para ela, falar, olha, essa decisão, uma das suas decisões foram muito interessantes, eu concordo com a grande maioria, mas tem uma delas que eu não concordo. Eu não gostaria de seguir essa decisão se você me permitisse. E ela falou, não, Heraldo, tudo bem, você já trabalha aqui há um bom tempo, eu sei que você faz diferente, e tá, tudo bem, eu aceito que você, nessa questão apenas, faça diferente. Então, eu resolvi não seguir a orientação dela, mas eu avisei ela que eu não seguiria a orientação dela.
Um professor da mesma escola, que fazia menos de 2 anos que ele estava dando aula na escola, ele percebeu que eu não estava seguindo a orientação da diretora. E o que ele resolveu fazer? Poxa, se o Heraldo não está seguindo, por que eu vou seguir? E ele resolveu fazer a mesma coisa. E infelizmente, os alunos questionaram ele estar fazendo isso. A diretora chamou ele, advertiu ele, e ele acabou não ficando na escola. Veja que isso é interessante porque eu não me senti culpado. A decisão foi dele. Mas eu me senti um pouco responsável por ele não ficar na escola, por ele criar um atrito entre ele e a diretora. Porque ao eu não seguir a orientação, eu tenho meus motivos, eu conversei com a diretora, eu abri um precedente para que outras pessoas também seguissem o meu exemplo e fizessem diferente. E foi o que aconteceu com ele. Entendeu? Então toda ação gera uma responsabilidade sobre si mesmo e sobre os outros. Tudo bem? Por isso que o Sartre diz que nós temos um sentimento de angústia porque nós tomamos consciência da nossa responsabilidade. A gente fala, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço, porque eu tenho que assumir a responsabilidade sobre as minhas atitudes. E eu também gero possibilidade para que os outros percorram o mesmo caminho que eu percorri. Então, eu sou responsável, em certa medida, também pelos outros, sobre cada decisão que eu tomo. Entenderam ou não, gente? Existe também um conceito no Sartre que é o conceito de má-fé. O que é má-fé para o Sartre? É quando você finge que você não tem responsabilidade. Então, por exemplo, eu entro na sala de aula, estou dando aula, aí eu saio, aí um coordenador ou um diretor vira e fala assim, Heraldo, eu quero que você dê aula sem brincadeira. Aí eu finjo que eu não tenho escolha. Eu entro na sala de aula e falo, olha, pediu para eu ser sério, uma aula chata, e eu não tenho escolha. Tem que ser essa aula aqui, que não pode dar um sorriso, não pode se contrair nem um minuto. Então aí, eu estou fingindo que eu não tenho escolha porque eu recebi uma ordem. Sartre diz, não, você é livre. Você pode fazer escolhas o tempo inteiro. A má fé é quando você finge que você não é livre. Eu sou obrigado a dar essa aula. Eu sou obrigado a só ficar na apostila porque essa escola tem um material didático. Não é verdade. É isso que o Sartre está querendo dizer. Você tem que ir no material, você tem que abordar os temas do material, você tem que dar conta do material. Ele é muito rico, ele é muito importante, mas você pode sair um pouquinho do material. Você não precisa o tempo inteiro ficar sério. Então, a diretora pediu para você ser sério, você pode interpretar isso como ter seriedade, mas não uma aula cansativa, entendeu? Então você é livre sim para fazer escolhas que eu poderia até não seguir o conselho desse coordenador e dessa orientadora e ser punido ou não. O que você não precisa é fingir que você não é livre porque você é. Então muitas vezes as pessoas fogem da responsabilidade fingindo que elas não são livres. Isso é má fé. Você é livre por cada atitude. Você é livre por toda a essência que você constrói em toda a sua vida. E é daí que vem o terceiro e grande conceito do Sartre, que é o conceito de ética dele, né? Jean-Paul Sartre, esse filósofo aí existencialista, que é o existencialismo, é um humanismo. Como assim? O existencialismo é um humanismo? Sim. Porque todas as vezes que você faz escolha, portanto o tempo inteiro, você define quem é você. Cada palavra, cada atitude, cada decisão que eu, Heraldo, tomo, eu defino quem é o Heraldo. Mas não só o Heraldo. Eu defino também o que é ser homem. Eu defino também o que é ser professor de uma instituição de ensino. Eu defino também o que é ser professor no sentido genérico, o que é um docente. Eu defino também o que é ser ser humano. Olha que interessante. Vou pegar o caso, se eu saio nas ruas e buzino, mexo, xingo as mulheres, trato elas como se fosse objeto, eu estou definindo não só o Heraldo como uma pessoa machista, uma pessoa que não respeita as mulheres, não respeita o próximo, mas também defino a categoria homem, defino a categoria professor. Eu defino
que é ser humano. Então, o existencialismo é o humanismo na medida em que cada ação que eu tomo, cada decisão que eu tomo, cada escolha que eu faço, define o gênero humano, define a humanidade. Olha a ética do Sartre. A ética do Sartre não tem um Deus, não tem ninguém que vai julgar, não tem alguém que vai te punir ou te oferecer um presente. Não. A questão da ética do Sartre é que você define o que é a existência humana, o que é o gênero humano. Então, uma mulher vai sair de casa, ao escolher a roupa que ela vai sair, ela define o que é ser ela, a família dela, o gênero mulher e o gênero humano. Olha que interessante. Eu, ao escolher a minha roupa, entendeu? Eu escolho o que é ser homem, o que é ser cidadão de Mococa, o que é ser brasileiro. Olha só, quando a gente viaja, cada decisão, eu não defino só o Heraldo. O Heraldo veio aqui e foi preso na Alemanha. Não, eu defino o que é um cidadão brasileiro. Eu defino o que é um cidadão da cidade de Mococa, o que é um professor de tal escola. Um professor aí do Colégio Lumen, um professor do Colégio Funvic, um professor do Colégio Ângulo de Casabranca, um professor, tá, de Monte Santo de Minas, da Escola de Graus. Cada atitude que eu tomo, eu defino as instituições que eu trabalho. Eu defino o nome da minha família, porque eu tenho uma família. E as minhas atitudes definem não só eu, mas a minha família. Então, nesse sentido, para o Sartre, o existencialismo é um humanismo. Então, olha que ideia muito interessante. Nós queremos um mundo melhor? Nós queremos pessoas mais justas, mais honestas? Nós queremos um mundo sem discriminação, sem racismo? Nós queremos um mundo aonde prospere a solidariedade, o respeito. Então, quais são as nossas atitudes? Presta atenção na essência humana que nós estamos construindo. Porque em cada escolha, em cada decisão, você constrói a sua essência e, ao mesmo tempo, a essência humana. Que responsabilidade, hein, que o Sartre nos coloca. O gênero humano é fruto de cada escolha nossa. De devolver o troco que não é nosso, de ajudar as pessoas mais idosas, mais velhas, sabe? De chegar para alguém que um pai ou uma mãe queria imprimir um trabalho nosso no serviço e falar: não, pai, não faz isso, por favor. É o seu trabalho. Vamos imprimir em casa, senão a gente para numa papelaria e paga 20, 30 centavos para imprimir o trabalho. Cada escolha, cada decisão, por pequena que ela seja, é a construção também da essência humana. Nesse sentido, o existencialismo é um humanismo. Porque em cada escolha é a construção da humanidade. Beleza? Esse é o grande conceito de liberdade em Sartre. Portanto, estamos condenados à liberdade. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.